nós estamos numa data especial para nós, que nós comemoramos o Pentecostes. No calendário cristão, nós lembramos dessa data, que é 50 dias após a Páscoa. Então, contando a partir da Páscoa, nós, o 50º dia, celebramos então o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e esse é um relato que nós vamos ler daqui a pouquinho lá em Atos, no capítulo 2. Em Atos, no capítulo 2, se cumpre uma promessa de Jesus. Jesus ascende aos céus, Lucas 24, 49, por exemplo, ele diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, Jesus dá essa instrução aos seus discípulos, dizendo: permaneçam em Jerusalém, vocês vão ser revestidos com o poder do alto, vão ser revestidos do Espírito Santo, e esse poder do alto, o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, nós temos às vezes até uma mania de menosprezar um pouco, o Espírito Santo, mas é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós estamos falando de Espírito Santo, nós estamos falando do próprio Deus, em nós, entre nós, amém, queridos? E isso é muito especial, porque é a promessa de Deus, que Ele enviasse esse Espírito, que é poder dEle para nos conduzir com um propósito. Muitas vezes, quando nós falamos sobre Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, para muitas pessoas é cair, e ter outras experiências externas, e tudo bem, nós cremos nessas coisas também, vivemos essas coisas também, mas eu quero mostrar para você que as aplicações mais evidentes da ação do Espírito Santo nas nossas vidas não necessariamente são manifestações extraordinárias de Deus em nós, mas manifestações ordinárias de Deus em nós, que impactam a nossa vida, que impactam o nosso comportamento. É claro que nós gostamos do mover de Deus, nós gostamos, quando o Espírito Santo vem e nós temos um tempo ali na presença dEle, e Ele mexendo em nós, e temos manifestações, isso é muito importante, mas eu quero que você se atente nessa noite, que quando o Espírito Santo está presente na minha e na sua vida, algumas evidências são muito claras, alguns aspectos são muito claros da ação dEle em nós. Então, não é tão difícil nós sabermos e avaliarmos se nós estamos sendo movidos pelo Espírito Santo. Talvez você possa se fazer uma pergunta assim: você está cheio do Espírito Santo? Você está sendo movido todos os dias pelo Espírito Santo? Aí você talvez me diga assim: poxa, pastor, mas é uma pergunta muito difícil, eu não sei responder essa pergunta. Como que seria isso, ser movido pelo Espírito Santo? Como é que eu posso avaliar a minha vida nesse aspecto? Então, nesse texto, isso vai ficar um pouco evidente, e talvez isso te ajude a entender, tá bom? Então, você já abriu aí Atos no capítulo 2, vamos começar a ler a partir do verso de número 1, dizendo assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Olha para mim rapidinho de novo. Eu vou continuar lendo só para fazer uma introdução para você entender o contexto. Aqui está dizendo que chegou o dia de Pentecostes. Na época, o Pentecostes era uma festa judaica, a festa da colheita, festa das primícias, e mais para frente nós vamos ver que existia pessoas de várias partes do mundo. Judeus de várias partes, de várias regiões, estavam ali em Jerusalém nessa festa. Então era um tempo festivo, era um tempo em que as pessoas estavam ali na rua, celebrando esse tempo, gratos a Deus pela colheita, pelo resultado no campo. Agora, os discípulos estavam reunidos nesse lugar, provavelmente ali no cenáculo, amedrontados, porque eles estavam com medo. Jesus havia sido crucificado dias atrás, semanas atrás, e o texto lá em João, por exemplo, depois eu vou citar essa referência, vai nos contar que eles estavam com portas trancadas, estavam realmente com medo da perseguição. Imagina, o líder deles, o mestre, havia sido crucificado, e o negócio ia começar a ficar apertado para eles também. Então eles estavam ali reunidos naquele lugar, meio que trancafiados com medo. Mas olha só o que acontece a partir do verso de número 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão, e essa multidão ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfígia, Egito e todas as partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Eu vou frisar isso aqui, vou parar no verso 11, embora quando a gente fala de Pentecostes, nós estamos falando de todo o capítulo 2 aí do livro de Atos, mas o versículo 11 vai frisar: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Você conseguiu imaginar essa cena? Tenta trabalhar a sua imaginação aí. Imagine então os discípulos ali no cenáculo, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus, como eu falei para vocês. Jesus falou para eles: olha, fiquem em Jerusalém, esperem que eu vou mandar o Espírito Santo a vocês. Eles estavam ali trancados, com portas trancadas, com medo. Essa referência lá em João, no capítulo 20, no verso 19, você vai ver que as portas estavam trancadas e eles estavam com medo. Eles estavam ali aguardando algo para acontecer. E lá fora, festa. Gente, viu? Gente de vários cantos do mundo, como eu falei para vocês aqui, eram os judeus que estavam ali. Então, gente que falava vários tipos de idiomas, de línguas, estavam ali, estavam reunidos para aquela festa, uma festa judaica. Só que acontece algo extraordinário, o derramamento do Espírito Santo, algo que Jesus havia prometido e algo que muda a história da igreja para sempre, e muda a nossa história para sempre. Quando nós nos encontramos com o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, meu irmão, a nossa história muda completamente. Jesus, como eu falei para vocês aqui, prometeu que nós precisaríamos desse poder. E nós precisamos ter essa dimensão, porque é exatamente isso que nos move em missão. Atos 1,8, se você voltar um pouquinho no capítulo anterior, Atos 1,8, você vai ver: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder, e vocês serão que minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós não podemos ser cristãos sem o poder do Espírito Santo. Eu já falei para vocês que essa palavrinha poder, lá de Atos 1,8, é a palavrinha dínamos. A sua célula chama dínamos, né? Ou dunamis. Dínamos mesmo, né? É a mesma derivação da palavra, que significa dinamite, né? O dínamos, ou dunamis, significa dinamite. Jesus está falando assim: recebereis dinamite, recebereis esse poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E quando vocês receberem esse poder, esse é o poder que vai mover e vai impulsionar vocês em missão, para que vocês sejam testemunhas. E esse testemunha é o mártir, aquele que morre por uma causa. Olha que poderoso isso, meu irmão. Ele está dizendo: quando vocês receberem poder, receberem o Espírito Santo, vocês vão testemunhar tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, não para receber apenas uma palavra ou frequentar uma comunidade local, mas para morrer se for necessário por uma causa. Eu estava no meu apartamento hoje lá, preparando a mensagem, estava lendo esse texto e eu me lembro, o São Paulo fez um gol aí no primeiro tempo hoje, não foi? E São Paulo foi campeão, né, Vini? Você está feliz, né? Ficou 2-0? É. E no primeiro tempo, eu estava em casa ainda e saiu o gol lá, e o pessoal nas janelas gritando: ah! Eu sou paulino, faz tempo que não faz isso, né? E eu sou São Paulino também, eu sou bem frajuto, assim, bem, mas gritava feliz, extravasava e tal, e eu fiquei pensando: puxa vida, né? Como às vezes, e não que seja ruim e tal, o torcedor gostou, foi uma coisa bacana, não tem nenhum problema em si,
Mas eu fico pensando desse poder que Jesus estava dizendo que nós receberíamos quando o Espírito Santo viesse sobre nós. E tantas vezes nós temos uma atitude assim, tão tímida, né, com essa palavra, tão tímida em relação à ação de Deus em nós, não é? Às vezes nós temos facilidade de gritar por um time de futebol, né, extravasar de repente num estádio ou em algum outro ambiente e falar alto, etc. E é estranho pensar, né, de uma dinamite que Jesus estaria falando, de um poder sobrenatural que viria sobre nós, e tantas vezes a gente se apresenta, né, com tanta timidez diante desse Deus, inclusive para falar desse Senhor, desse Deus para outras pessoas. Não é? E nós falamos tanto da célula, né? E, poxa, convida seu vizinho, convida alguém, convida a pessoa. Mas eu tenho vergonha de convidar, sabe? O que vão achar de mim? Vou chamar para o culto, eles vão achar que eu sou chato e tal. E eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, queridos. É um momento da história, né, que nós celebramos aqui, mas algo que precisa ser cumprido nas nossas vidas, o derramamento do Espírito Santo. Agora, você vai ver o que aconteceu com esse pessoal que estava aqui amedrontado, como eu falei para vocês, com as portas trancadas. Como eu li, você viu o que aconteceu, veio algo poderoso ali naquele lugar, é o Espírito Santo que se manifestou. Primeiro, nós vamos ver aqui como um vento, né, um som de um vento poderoso. E nós percebemos aqui uma palavrinha no comecinho do versículo de número 2, que eu gosto muito, ela aparece em outros momentos da Bíblia também, que é a palavrinha de repente. Você reparou? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, ou um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. De repente, é a ação de Deus que nós não podemos controlar, é a ação de Deus que é imprevisível, é a ação de Deus que é soberana, que é livre, é misteriosa, e nós não podemos manipular. E é por isso que essa semana, ontem inclusive, eu estava aqui com alguns líderes de célula dos homens, e estava conversando com eles e estava compartilhando algo que eu faço na minha célula, por exemplo. Eu tenho uma lista de 23 nomes, e toda semana eu chamo essas pessoas para a minha célula, eu oro por elas e chamo. Tem algumas que nem me respondem, e tudo bem, não tem problema, mas eu chamo mesmo assim, porque eu sei que o meu papel não é convencer essas pessoas, quem convence é o Espírito Santo. O meu papel é chamá-las, porque o de repente de Deus pode surgir na vida dessa pessoa. Quantas vidas que nós chamamos e vem um de repente, essa pessoa aceita o convite, e Deus fala com ela, e Deus começa a transformar a vida dela. E nós precisamos entender essa ação poderosa de Deus que acontece naquele lugar ali, de repente. Lá em João, no capítulo 3, verso 8, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele vai dizer para Nicodemos que o vento sopra aonde quer. Vocês lembram disso? A ação de Deus não pode ser manipulada. A ação de Deus é como esse som de um vento impetuoso, incontrolável. E nós precisamos contar com esse de repente. Talvez você é alguém que está orando pelo seu marido faz anos, e eu quero estimular você, continue, persevere. Esses irmãos aqui estavam reunidos num só lugar, provavelmente 120 irmãos e irmãs ali, reunidos no cenáculo, orando, buscando e obedecendo, porque vai vir um de repente. Eu quero que você creia nessa palavra em nome de Jesus, creia, porque um de repente de Deus vai chegar, amém? Você que está orando, talvez você, esposa, orando pelo seu marido, marido orando pela sua esposa ou pelos seus filhos, pessoas que você ama estão distantes, seus amigos que você chama para a célula, que você chama para a igreja, que você deseja que tenha uma experiência com Deus. Creia nesse poder soberano do Espírito, num de repente de Deus que pode chegar na vida dele ou na vida dela. Mas qual é o nosso papel? Perseverar unânimes, como estavam aqui esses irmãos no cenáculo. Algo acontece lá no versículo 3, e aqui algo simbólico e maravilhoso para nós. O texto vai dizer que viram o que parecia línguas de fogo que se separavam, pousavam sobre cada um deles. Eu fiquei pensando, o que significaria isso? Não é? Línguas de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. Pessoas, que têm várias interpretações para isso. Eu li
um texto que me abriu um pouco a mente, na Bíblia há a mensagem que fala que era um fogo, como um fogo que irrompe, como um fogo que se alastra. Então aqui ele estava dizendo como algo que talvez começa com um e vai se alastrando, sabe, como fogo, que você coloca num montinho e quando você vira e olha de novo o negócio já se espalhou, já viram isso? O fogo se espalha. Aqui está falando de uma ação de Deus que queima no nosso coração, uma ação de Deus que queima dentro de nós, mas não fica só em nós, começa a se espalhar, começa a se alastrar e começa a purificar outras pessoas. O fogo também tem esse sentido de purificação. Nós estudamos na célula algumas semanas atrás o texto lá de Isaías, no capítulo 6. Talvez você se lembra e conhece bem esse texto, quando Isaías tem ali uma visão da presença de Deus e diante da santidade do Senhor, ele se enxerga como um pecador e confessa o seu pecado. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor. Vem um anjo com uma pinça, tira uma brasa do altar, toca o lado dele, e naquele momento ele é purificado, os seus pecados estão perdoados. O fogo tem esse sentido de santidade, de purificação, e nós precisamos passar por isso. Quando nós temos o encontro com o Espírito Santo, queridos, nós precisamos entender que esse fogo nos purifica, esse fogo não nos deixa mais como estamos, esse fogo não nos deixa mais permanecer no pecado que estamos fazendo há tempos e tempos e tempos. Por isso que não se trata apenas de frequentar uma igreja, ou de frequentar um culto, etc., isso é muito bom, mas é quando nós nos encontramos com o Espírito Santo, nós temos um encontro com Ele, meu irmão. Esse fogo nos purifica de todo pecado e nos conduz por meio da graça santificadora. Eu falei para vocês, hoje é 23 de maio, 24 de maio, você sabe, né, na história da igreja metodista, do movimento metodista, lá em 1738, quando John Wesley tem uma experiência do coração aquecido, nós enfatizamos essa experiência que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Nós estamos falando de um pastor anglicano que era missionário, que era professor universitário, mas que tinha dúvida da sua salvação, tinha dúvida da sua trajetória diante de Deus, mas naquela noite, no dia 24 de maio, ele tem uma experiência, ele sente o coração aquecido. Lembram disso? Ele sente o coração aquecido, e a partir daquele momento a vida daquele pastor muda completamente, e começa um movimento metodista que muitos historiadores dizem que livrou a Inglaterra, no século XVIII, de um banho de sangue, consequência da Revolução Industrial. O movimento metodista, a partir daquele encontro de John Wesley com a pessoa do Espírito Santo, onde ele sabia, por meio do coração queimando, desse fogo que queima em nós, que os pecados dele foram perdoados, e que ele não se relacionava mais com Deus por meio do seu mérito pessoal, mas sim por meio da graça de Deus. E aquilo mudou completamente a história daquele homem. É um antes e um depois. E eu preciso perguntar para você, meu irmão, como é que tem sido a sua vida após esse encontro com o Espírito Santo? Você continua pensando as mesmas coisas, agindo da mesma forma? Você agora é uma nova pessoa, como é que você age após esse encontro? Nós precisamos dessa experiência do coração aquecido, nós precisamos dessa experiência de um Pentecostes que acontece em nós. E agora olha o que acontece no versículo de número 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Meu irmão, aqui é uma evidência maravilhosa da ação do Espírito Santo em nós. E aqui é uma boa indicação para que a gente responda aquela pergunta que eu fiz, lembram? Será que eu estou cheio do Espírito Santo? Será que eu estou sendo movido pelo Espírito Santo na minha vida? Preste atenção nisso, aqui há uma evidência maravilhosa para te nortear e te ajudar na sua caminhada cristã. Aqui o texto, querido, vai dizer que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começam a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E nós vamos perceber que essas línguas que eles começam a falar, não são línguas dos anjos, ou alguma coisa extraordinária ali, acontecendo no meio deles. Lá no verso 11, você leu comigo, diz que todos os judeus convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, todo aquele povo que estava lá fora, naquela festa, vindo de várias partes do mundo, ouviram aqueles homens falar as maravilhas de Deus em sua própria língua.
em seu próprio idioma. Olha que maravilhoso isso, meu irmão, presta atenção nisso. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar a língua do povo. E começaram a falar as maravilhas de Deus lá fora. O povo que estava com medo e trancado no cenáculo, agora está lá fora pregando o Evangelho. O medo que as pessoas que estavam com medo de morrer porque Jesus havia crucificado semanas antes, agora eles saem para pregar o Evangelho lá fora. E eles começam a falar, movidos pelo Espírito Santo, a língua das pessoas, e aqueles homens começam a ficar atônitos, né, como o texto diz. Eles ficam atônitos, eles ficam desesperados, eles não sabem o que está acontecendo, eles perguntam assim: não são esses aí galileus? Vê no versículo 7 aí. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Como é que nós estamos ouvindo, cada um de nós, né, em nossa própria língua materna, essa palavra? A ação de Deus, meu irmão, na vida dos discípulos amedrontados ali, os levou à missão. E aí se cumpre aquilo que Jesus falou em Atos 1:8: recebereis poder, dínamos, né, dinamite, ao descer sobre vós o Espírito Santo, não para vocês ficarem trancafiados com medo, mas para que vocês possam pregar, para que vocês sejam testemunhas, para que vocês possam morrer por esse Evangelho, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Amém, queridos? Você crê nisso? Você quer que o Senhor tem chamado, e se você deseja que o Espírito Santo envolva você, meu irmão, você está dizendo: Senhor, eis-me aqui, porque eu quero falar das suas maravilhas na língua das pessoas lá fora. Meu irmão, não é que nós não cremos em língua dos anjos e tal, nós cremos, o apóstolo Paulo vai falar dos dons do Espírito, esse é um dos dons do Espírito, um dos 9 dons do Espírito. Nós cremos nisso, cremos no dom de interpretação e todos os outros de cura, de operação de milagres, que fala lá na lista, não é, que o apóstolo Paulo vai explicar para a igreja de Corinto. Cremos em tudo isso, mas aqui o mover do Espírito não se trata de língua dos anjos, se trata da língua do povo. Então, se você quer saber se uma igreja está sendo movida pelo Espírito Santo, é uma igreja que testemunha esse Evangelho, é uma igreja que sai para fora. Pleonasmo, desculpa aí, Lucas universitário, pelo pleonasmo, sair para fora, mas é isso mesmo, sai do cenáculo, sai das 4 paredes e começa a pregar o Evangelho. Quer saber se você está cheio do Espírito Santo, querido? Não é se você sapateia no poder, ou se você rodopia aqui na frente, porque eu posso estar movendo aqui em dons e em pecados sombrios dentro de mim, e você não vai saber. Você olha para mim e fala: nossa, olha como ele faz isso, olha como ele faz aquilo, ou qualquer outro ungidão aqui na frente, e ele sai daqui, só Deus sabe o que ele faz na casa dele, porque é a evidência do poder de Deus e da ação de Deus, não é aquilo que eu faço ou falo aqui na frente, mas aquilo que eu sou lá fora, começando em Jerusalém, que é a minha casa. E se você deseja, meu irmão, ser movido pelo Espírito Santo, é deixar que esse fogo queime em você, que esse fogo te ilumine, que esse fogo possa trazer luz ao seu pecado, mas que esse fogo alastre para as pessoas ao seu redor. Essa é a ação de Deus, por meio dos discípulos, e você vai perceber que agora, aqueles homens que estavam medrosos, amedrontados com medo no cenáculo, agora eles saem para pregar. Pedro se posiciona, porque eu não li todo o texto, mas no verso seguinte, aí no 12 e no 13, você vai perceber que alguns ficam perplexos e atônitos, porque estavam ouvindo aquela mensagem na língua deles, na língua materna deles, mas alguns começaram o quê? A murmurar, alguns começaram a blasfemar, estão bêbados. Sempre tem gente que não vai acreditar no mover de Deus, sempre vai ter gente que vai ficar na arquibancada dizendo: isso aí é fogo de palha, isso aí não vai levar a nada, isso aí deixa para lá. Mas, meu irmão, que você seja um daqueles que estão ali atentos e atônitos, querendo saber o que está acontecendo. Pedro se levanta, Pedro estava comendo, mas agora ele se levanta e começa a pregar, ele começa a se posicionar, lembrando, falando: não, eles não estão bêbados não, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Você pode ler depois aí, onde ele vai dizer: os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, eu derramarei o meu espírito, e todos profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça.
sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E lá na sequência desse texto vai falar de uma igreja primitiva, de uma igreja que estava amedrontada, mas agora começava a se reunir, contar com a simpatia de todo o povo, que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, uma igreja que não tinha medo de morrer, porque estava sendo perseguida, mas se reunia no templo, se reunia nas casas, e se alguém passava necessidade, começava a repartir o que tinha, porque ninguém poderia passar necessidade, eles estavam entendendo que existia alguma coisa mais, algo queimando no coração deles. Meu irmão, essa é a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo não é aquela que derruba pessoas, mas quando ela levanta, ela continua sendo um marido péssimo, uma esposa péssima, um filho desobediente, um empresário infiel, corrupto. A ação do Espírito Santo é aquela que inunda o coração das pessoas, ilumina, traz à tona o pecado e move, se alastra, alcançando pessoas ao nosso redor. Esse é o mover, esse é o Pentecostes que nós precisamos. Foi isso que aconteceu com aquela igreja. E olha o que acontece com os discípulos pela tradição cristã. Um texto do missionário Ronaldo Lidório, é um missionário brasileiro que eu gosto demais, ele diz assim: pela tradição cristã, Tiago, olha só o que acontece com os apóstolos. Tiago, irmão de João, pregou a muitos gentios a partir de Jerusalém. Tomé evangelizou os pártios, medos e persas, vindo a morrer em Calamina, na Índia. Até nossos dias, há no sul da Índia uma igreja de São Tomás, uma referência a Tomé. Simão, irmão de Judas e Tiago, evangelizou os egípcios no tempo do imperador Trajano. Simão, apóstolo, pregou a Cristo na Mauritânia, no norte da África. Marcos evangelizou o Egito, onde foi martirizado. Bartolomeu também chegou até a Índia e traduziu para uma de suas línguas o Evangelho segundo Mateus, vindo a morrer na Armênia. André chegou a ser evangelizado até a região atual da Rússia e pregou os sítios, além de testemunhar aos etíopes. Mateus também evangelizou a Etiópia e o Egito, vindo a ser morto por Hircano. Filipe padeceu pregando o evangelho em Hierápolis, na Frígia, através dos cristãos anônimos. O evangelho chegou também a Caia e toda a Ásia, entrou nos mais distantes redutos bárbaros, impactou a Macedônia e as redomas das regiões da África Central. Segundo a ONU, dominicalmente, mais de 1 bilhão de pessoas reúnem-se em templos, casas e escolas cultuando a Jesus. Isso jamais seria possível sem o derramar do Espírito enchendo os corações da Igreja de Cristo Jesus, com a qual em diversas ocasiões implicaria perseguição, renúncia e por vezes o martírio. Isso só foi possível, meu irmão, o Evangelho chegar até você aqui, por meio da ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, meu irmão, não nos leva a uma vida cristã egoísta. A ação do Espírito Santo, ao contrário, nos leva a uma vida comunitária, nos leva a uma vida em que nós partilhamos e alastramos esse fogo para outras pessoas ao nosso redor. A ação do Espírito Santo nos leva a falar. A ação do Espírito Santo nos leva a comunicar o Evangelho. Eu ouço uma frase que dizem que é do São Francisco, acho que falam que é isso, que ele diz assim: pregue o tempo todo e, se precisar, use palavras. Quem já ouviu essa frase? Essa frase, ao meu ver, é mentirosa. Eu entendo o sentido dela, que ela quer dizer que o seu testemunho precisa ser bom, etc. Mas o Senhor não nos chamou, não nos comprou, não nos remiu para nós sermos pessoas éticas lá fora. Isso, ateus são éticos lá fora. O Senhor nos chamou para comunicar uma mensagem. E a ação do Espírito Santo é uma ação que comunica o Evangelho na língua das pessoas. Por que nós temos células de adolescentes? Nós temos células de jovens, mulheres casadas, mulheres de mais idade, vamos dizer assim. As pessoas precisam ouvir o Evangelho na língua delas. E o Senhor nos unge para isso, queridos. E essa é a ação do Espírito Santo em nós. Você quer saber se o Senhor tem movido na sua vida? Como anda o seu testemunho? Eu li para vocês aqui, depois que os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles agora se tornaram mártires. Eles foram comunicar a palavra. O Evangelho significa boa notícia. Notícia nós comunicamos, nós precisamos pregar o Evangelho para as pessoas. Qual foi a última pessoa que você compartilhou sua fé? Qual foi a última pessoa que você chamou para a sua célula, que você tem convidado e caminhado com ela?
A ação do Espírito Santo nos impulsiona a falar, a pregar, a mostrar. Por que nós temos tanta facilidade em gritar na janela, gol do São Paulo? Mas são tímidos, não conseguimos comunicar o Evangelho, um Evangelho que nos salvou, que nos remiu, que nos comprou e nos deu vida eterna. Nós somos tímidos. Qual o sentido disso, queridos? Que tipo de experiência nós temos tido nas igrejas? Que tipo de experiência nós temos tido de um Evangelho da autoajuda, em que nós queremos ouvir uma palavra que nos faça bem tantas vezes? Perceba a palavra de Pedro. Continua lendo esse texto, você vai ver qual foi a pregação de Pedro. Ele está dizendo: vocês judeus mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus. Essa foi a fala de Pedro, foi isso que ele pregou. Está lá no verso 36. Pedro se levanta: vocês mataram Jesus. Confronto. E aqueles homens, no versículo 37, eles dizem: e agora o que nós faremos? É verdade, nós matamos Jesus, o que nós vamos fazer agora? E aí no versículo 38, Pedro se levanta e diz: arrependam-se. Comunicar o Evangelho significa dizer para as pessoas: arrependam-se. Está próximo o dia, se arrependa. Se posicione espiritualmente, você pai, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento. É hoje o tempo da decisão. Se posicione em nome de Jesus. Se posicione em nome de Jesus. Porque você tem facilidade em gritar por um jogador de futebol, ou até por um político que você ama, mas o Evangelho nós negligenciamos, o Evangelho nós escondemos, o Evangelho nós nos envergonhamos. Qual o sentido disso? Você entra nas redes sociais, no perfil de muito crente aí, tem tudo sobre alguém, e você percebe que não tem nada de uma mensagem que ele diz crer e diz que mudou a vida dele. E nós negociamos o nosso compromisso com o reino de estar na igreja, e não só de estar na igreja, mas de servir na igreja, de participar de ministério, de se engajar numa missão. A experiência com o Espírito Santo, meu irmão, muda a nossa vida para sempre. E eu quero finalizar com uma história que me impactou bastante, uma história que eu quero ler com você, para ser bem fiel aqui a alguns detalhes. Isso aconteceu há 80 anos atrás, na década de 40, 1940, por ali, foi quando aconteceu essa história. O professor Evan Orr levou um grupo de estudantes da faculdade de Wheaton, nos Estados Unidos, para uma viagem de campo a vários lugares de importância religiosa na Inglaterra. Um dos lugares que eles visitaram foi a casa de John Wesley. John Wesley é o fundador do movimento metodista, você conhece muito bem, falei para vocês aqui agora sobre John Wesley. Então esse professor leva seus alunos seminaristas para lugares importantes teologicamente lá na Inglaterra, e um dos lugares muito importantes teologicamente é a casa de John Wesley, que, se Deus quiser, um dia eu vou conhecer ainda. Se alguém quiser abençoar aí o pastor, vai ser uma bênção eu conhecer lá. E eles foram então ali na casa de John Wesley. O ônibus de turismo parou lá e o professor levou seus estudantes a diversas partes da casa. Eles visitaram a cozinha, onde John Wesley fazia suas refeições. Eles visitaram a sala de estudos, onde Wesley preparava os seus sermões e onde estavam também os seus livros. Então o professor levou ao segundo andar, ao quarto de John Wesley. Era um lugar pequeno. Um dos estudantes notou dois afundadinhos no carpete, bem ao lado da cama. E o professor lhes disse que as marcas no carpete, no assoalho, foram feitas pelos joelhos de John Wesley, que orava diariamente, não por meros minutos, mas por horas. Hora após hora, ele pedia a Deus por avivamento. Não mais para a Inglaterra, ou não só para a Inglaterra, mas para todas as nações. Não é de se surpreender, então, que tais avivamentos irromperam tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos pelas orações de homens que conheciam a Deus. A história conta que centenas e milhares de homens e mulheres, em alguns casos de cidades e vilas inteiras, se converteram a Jesus, tudo por causa das orações e da fé de homens e mulheres que conheciam seu Deus e lhe pediram avivamento, como eles, John Wesley. Eu vou continuar essa história, tá? Então, só para
você retomar a ilustração. Vai imaginando essa cena, os estudantes ali entrando na casa de John Wesley, falou: essa aqui é a cozinha de John Wesley, aqui ele fazia as refeições. Aí ele entrou ali no escritório, aqui são os livros, aqui é a biblioteca de John Wesley. E aí, como eu disse a vocês, levou ao quarto de John Wesley, e existia 2 afundados ali, ao lado da cama de John Wesley. E o professor diz aqui, esses afundados no carpete, são os joelhos, onde ficava a marca dos joelhos de John Wesley ali. Não que ele orava por algumas horas, né, por alguns minutos, mas por horas e horas e horas. Aqui estava onde começa o avivamento que rompeu pela Inglaterra e começa o movimento metodista que nós somos parte hoje, quase 300 anos depois. E olha só o que acontece, queridos. Logo, a visita se encerrou e os estudantes voltaram para o ônibus. O professor contou os alunos para garantir que todos estavam a bordo e descobriu que faltava um. Ele voltou para casa e olhou a cozinha, mas não encontrou ninguém lá. Olhou o escritório, mas também não tinha ninguém lá no escritório. Ele subiu as escadas para o 2º andar e viu que aquele estudante que estava faltando estava ali ao lado da cama, ajoelhado no mesmo lugar onde John Wesley esteve séculos antes orando. Estava faltando um estudante, foi ver, ele estava com os joelhos no mesmo lugar onde tinha aquelas marcas dos joelhos de John Wesley. Ao se aproximar, ele ouviu o estudante orando: Senhor, faz de novo, Senhor. Senhor, o Senhor farias de novo? Faz de novo, Senhor, através de mim. Aquele professor chega mais perto para ouvir e continua vendo aquele aluno com os joelhos no mesmo lugar onde estava John Wesley, tanto tempo antes. E aquele aluno começava a orar: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. O Senhor faria de novo. O Senhor faria de novo. O professor chegou mais perto e gentilmente colocou suas mãos no estudante e disse: está na hora de nós irmos. Levantando-se de joelhos, Billy Graham foi se juntar ao resto dos alunos no ônibus. E então Deus fez de novo. Aquele estudante que estava com os joelhos ali no mesmo lugar que John Wesley era nada menos que Billy Graham, que você conhece bem. Faleceu em 2018, aos 99 anos de idade. Foi um dos maiores evangelistas, pregadores que o mundo já viu. Um homem que influenciou sua geração e trouxe um avivamento para a nação. Esse homem experimentou aquilo que John Wesley viveu lá no século XVIII, porque ele orou: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Eu fico pensando, como é que a gente ouve sobre essas histórias? Como é que você ouve sobre a ação do Espírito Santo? Que ok, tudo que eu li para você aqui em Atos no capítulo 2, aconteceu 2000 anos atrás. John Wesley teve a experiência do coração aquecido em 1738, tanto tempo atrás. Mas como é que você recebe, querido, essa mensagem? Qual é a sua oração? Será que você deseja orar também como orou Billy Graham aqui? Senhor, faz de novo. Faz de novo por meio da minha vida. Vem com teu Espírito Santo sobre mim. Eu não quero que seja só uma data no calendário cristão. Pouco importa se isso está no calendário cristão. É importante nós lembrarmos, mas o que isso significa, querido? Se para nós não move, não queima. Se a gente se sente queimar por um time de futebol, por um partido, uma ideologia política, mas nós não queimamos pelo Espírito Santo, pela ação de Deus. Se nós não queimamos por aquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós, salvando essa geração. Se você, pai, não se importa com seus filhos, você, marido, com sua esposa, você, jovem, se isso não move o nosso coração, se nós entramos e saímos de um culto da mesma forma que chegamos, se nós lemos essa palavra de Atos 2 e tantas vezes nós falamos sobre isso, e isso não mexe conosco, e a nossa prática cristã continua vazia, estéril, dominical, religiosa, onde eu sou a mesma pessoa, eu não mudo nada. O Senhor tem nos chamado a mudar, a fazer uma oração: Senhor, faz de novo, Deus. Faz de novo por meio da minha vida. Faz de novo na minha família. Faz de novo, Senhor. Eu desejo o Teu Espírito
Queima no meu coração, traz luz ao pecado, reaviva o dom, Senhor, reaviva o chamado, reaviva o ministério escondido, perdido, abandonado, enterrado. Talvez você que me ouve, chamado por Deus, enterrando o seu ministério, enterrando o seu chamado, depositando o seu tempo em coisas passageiras, em tesouros terrenos, onde a traça, a ferrugem corrói, o ladrão vai vir daqui a pouquinho e vai roubar. E Deus tem te chamado para fazer algo eterno, a juntar tesouros no céu, a viver o Espírito Santo de verdade, não como uma fala vazia, mas como algo que transforma o seu coração completamente. Eu quero convidar você a ficar em pé, querido, fechar os seus olhos e fazer a sua oração. Senhor, faz de novo, move na minha vida, Espírito Santo. O Senhor é uma pessoa, se relaciona comigo, remove os impedimentos, Senhor. Remove, Deus, as desculpas. Remove, Deus, outros amores, paixões terrenas. Nós não queremos ser religiosos, Senhor. Nós queremos te amar de todo o coração. Queremos sentir o nosso coração arder por Ti, pela Tua causa. Não existe nada mais importante para nós do que o Senhor. Não existe nada mais importante para nós do que a Tua mensagem. E se posiciona, Pai, eu quero comunicar o Teu Evangelho. Eu quero comunicar a Tua palavra na língua das pessoas, para que elas ouçam quem o Senhor é e aquilo que o Senhor pode fazer na vida delas. Você pode fazer essa oração, meu irmão, você que está ali na sua casa também.